Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que agora só pensa no clássico Grenal, de número 438, jogo no próximo domingo na Arena. Colorado que chega, após uma vitória contra o Aimoré, o Grêmio goleou o Novo Hamburgo, tem um desafio pela Copa do Brasil no meio da semana, e eu quero falar, claro, sobre o que o Mano falou projetando o clássico Grenal, e também nos bastidores, a tentativa do Colorado de antecipar as chegadas de Charles Arangues e Ener Valencia para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, que começa para o Inter na semana do dia 5 de abril. Te conto todas essas possibilidades depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando sobre Grenal, até para que depois a gente possa trocar uma ideia sobre as negociações do Inter, tá? O Mano não quis dar muita ênfase ao Grenal, né? Destacou que pela pontuação realmente é um Grenal que não vale muita coisa, afinal o Grêmio já garantiu a liderança, né, do Campeonato Gaúcho, né, pelo menos nesta primeira fase. O Inter encaminhou a sua classificação ontem, dá uma secadinha, né, no Juventude no Caju, que rola amanhã lá em Caxias do Sul. E aí, o Juventude tropeçando, o Inter está na próxima fase, mas o Inter ainda tem um Esportivo na última rodada, então tudo encaminhado para o Inter ser o segundo colocado e ter o Grenal apenas uma eventual final. Então, nesse sentido, né, o Mano diz que é um jogo importante para a confiança, né, que o torcedor quer ver a postura do time do Inter num Grenal, afinal faz muito tempo que não tem o clássico, o último clássico foi disputado no dia 23 de março de 2022, aquela vitória de 1-0 do Inter na Arena, gol do Tyson de falta. De lá para cá, né, o Grêmio esteve na Série B, o Inter acabou tendo outro caminho, né, então eles não se encontraram mais no ano passado. Então, é um clássico que vale pela história, né, que tem o Grenal, são 437 clássicos até aqui, então o Mano fez esta ressalva. Destacou, né, que o Inter não vai mudar a forma de jogar, chega no seu melhor momento dentro da temporada. Segundo o Mano, o Inter fez o seu melhor jogo fora de casa contra o Aimoré, com domínio, com construção, com oportunidades de gol. Já poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, acabou não fazendo, né, deixou o Aimoré um pouco vivo no jogo, mas logo no segundo tempo fez gol aos 3 minutos com o Maurício e fechou o placar com aquele golaço do Pedro Henrique. Todo mundo à disposição, né? O René volta de suspensão, o Vitão deve estar normalmente já a partir de amanhã nos treinos do CT, e o Mano ganha 2 reforços. Luiz Adriano, segundo ele, com condições de jogar o Grenal, e o Nico Hernandes, que vai fazer a sua estreia também no Clássico. Então é muito cedo para projetar uma escalação, amanhã tem a representação do Inter e o Colorado começa a se armar aí para o Grenal de número 438. Queria dizer para vocês, gente, que são 437 clássicos até aqui, e eu quero fazer uma lembrança, refrescar a memória da rapaziada aí também, tá? São 160 vitórias do Inter, 139 vitórias do Grêmio e 138 empates. Então a rivalidade entre empate e Grêmio aí tá muito forte. Eu fiz um cálculo aqui, simples, tá? 160 vitórias do Inter, menos 139 vitórias do Grêmio, dá um total de 21 vitórias a mais do Inter no Clássico Grenal. Por isso, nesta semana Grenal, eu estou dando R$21 de desconto na minha coleção de bonés, que envolve essa aqui do Trinvicto. Eu tô botando imagens delas aqui, tá? Então, para quem quiser garantir seu boné nesta semana com R$21 de desconto, tá aqui, né, em homenagem à paternidade do Internacional no Clássico Grenal. O resto é choro, tá? Pai do Grenal é o Internacional, tá? Então, Clássico Grenal domingo na Arena, né? O Inter tentando aumentar ainda mais essa supremacia dentro do Clássico Gaúcho. Beleza? A partir daqui vamos falar de reforços, tá? Porque o Inter, né, por mais que não vá confirmar nos bastidores, tenta antecipar a chegada de 2 jogadores para a fase de grupos da Libertadores. Estou falando do Charles Arangues e do Ener Valencia. Quero traçar 2 pontos diferentes aqui. Primeiro ponto, tá? Pro Gauchão não existe a possibilidade. Prazo encerrou na última sexta-feira, não vem mais ninguém. O grupo é esse, com o incremento do Luiz Adriano e do Hernandes. Ponto, nova linha. O Inter tem para contratar o prazo de 4 de abril, que é quando encerra a janela internacional. Então, jogadores que estão no exterior somente até essa data. Jogadores do mercado interno, né, do Brasil, segue aberta a janela durante um tempo.
Dito isso, tá? O Inter tem para jogar agora 2 jogos, né? O Grenal no domingo, o Esportivo no outro sábado, fechando a fase de grupos do Gauchão. Depois, os 2 jogos da semifinal, um fora e um em casa. E aí, o primeiro jogo da final, se o Inter classificar. Jogando esse jogo da final, o Inter estreia na fase de grupos da Libertadores. Então o reforço que vier, ele estrearia neste momento, tá? Então ele perderia, teoricamente, 5 jogos. São 5 jogos que o Inter pode jogar sem reforço. O Bayer Leverkusen, eu quero tratar do Arangues aqui pra gente abrir o vídeo. Ele vive uma situação muito delicada dentro do campeonato alemão. Ele hoje é o 11º colocado, tem 28 pontos, 10 atrás do Eintracht Frankfurt, que tem 38, e é o sexto, e é o último a estar classificando para uma competição continental, que é a Conference League. Então, o sexto colocado, 10 pontos. O Hoffenheim, né, que é o primeiro que está indo para o playoff do rebaixamento, tem 19. Então tem aí 9 pontos atrás, né, do Leverkusen no possível luta para o rebaixamento. O Leverkusen, né, joga ainda contra o Ferencváros da Hungria, né, na UEFA League, pegou um sorteio teoricamente fácil nas oitavas de final, então deve avançar. O Inter tem que secar o Bayer Leverkusen aqui, tá, para que ele não tenha chance de classificação para uma Liga Europeia e também, né, caia cedo aí da Liga Europa. Passou no drama aí contra o Mônaco nos pênaltis, mas chegou lá, né? Vamos fazer o quê? O Bayern não tendo mais nada para disputar até o dia 4 de abril, o Arangues pode forçar uma liberação antecipada para que comece a jogar a Libertadores desde a fase de grupos para o Internacional. Esse é um ponto importante aqui, tá? Por enquanto, né, esse debate existe, né, nos bastidores, né, o Inter já tentou junto ao Bayer Leverkusen, eles pedem grana, o Inter disse que não vai colocar dinheiro, né, muito alto, como está pedindo o Leverkusen, cerca de 3 milhões de reais, para uma antecipação, né, é um valor significativo. Vamos lá, a gente está falando, né, de 2, 3 meses de contrato, quase 1 milhão por mês, para ter um jogador que chegará de graça aí a partir de 1º de julho. Então, o Arangues tem uma situação até um pouco mais fácil que a do Ener Valencia, né, que é de quem a gente fala a partir de agora. Afinal, ontem, por exemplo, né, o Fenerbahçe goleou o Konyaspor por 4-0 no Campeonato Turco, 2 gols do Ener Valencia, né, de novo, artilheiro da competição, e o Fenerbahçe está vivo ainda, né, na briga pelo título do Campeonato Turco, justamente contra o maior rival, que é o Galatasaray da Turquia. O Galatasaray tem 54 pontos, o Fenerbahçe tem 48, né? Agora com o mesmo número de jogos. Então, são 6 pontos de distância, né, entre as equipes e o campeonato está rolando, né? Tiveram algumas partidas adiadas, só que o Fenerbahçe também está vivo na Liga Europa, está na semifinal, oitavas de final contra o Sevilha, né? Aí a parada é um pouquinho mais dura, né? Então, jogos no dia 9 de março e no dia 16 de março. Então, 16 de março eles podem estar eliminados já das competições internacionais e aí vai depender, claro, do campeonato turco, né? O próximo jogo da Liga Turca, que eu tenho aqui no meu calendário, é dia 4 de março, contra o Kayserispor, time que era do Pedro Henrique, inclusive, aí quando eu atuou no futebol turco. Sábado, 1 da tarde. Então, é bom dar uma secadinha aí, né, no Fenerbahçe, e torcer para o Galatasaray confirmar logo o título, que é uma situação que se assemelha, né? Não tendo mais nada para disputar, já tem, né, um acordo com o Internacional, poderia chegar mais cedo. Claro, tudo dentro do sigilo que o Inter está adotando. A gente viu ontem, né, o Felipe Becker, vice de futebol, dizendo o Valencia não tem nada, mas ao mesmo tempo disse que o Inter fechou 3 contratações na Europa. Aí disse, me esqueci do Nico. O vice de futebol, que tem só essa missão, esquecer do jogador que ele contratou e apresentou na semana passada, não me dá esse migué, né? Nenhum torcedor do Inter esqueceu a contratação do Nico Hernandes. O vice de futebol que tá lá todo dia olhando pra cara dele vai esquecer. Então, é um ato falho, vamos dizer assim, do Felipe, que, enfim, né, não confirmou Valencia, e isso vai acontecer com todas as entrevistas que a gente vê dos dirigentes do Inter, né? Porque é um acordo que o Inter tem com Valencia de não vazar, né, esta negociação ou falar publicamente sobre ela, até justamente, né, para que ele tenha o foco lá, né, em garantir o campeonato turco, brigar pela Liga Europa. A gente sabe o quão fanáticos são os torcedores turcos, então tá tudo rolando nesse sentido. Então é isso, gente. A possibilidade do Arangues chegar mais cedo é um pouco mais fácil do que o Valencia. O Inter também tenta nos bastidores, né, essa antecipação, mas claro, vai ter que secar os dois times, beleza?
KTO.com, te registra lá, né? Afinal, eu disse que amanhã tem Caju, Caxias e Juventude. Já fiz a minha fezinha, tá? No Caxias. E, claro, outros jogos rolando ainda neste domingo. Tem bola rolando aí durante a semana em jogos importantes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E o teu palpite certeiro tem que estar em KTO.com. Então, te registra lá usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Combinado assim? Aquele abraço. A gente se vê. Tchau, tchau.